Quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Amém? Versículos 16, 23, versículo 16. Diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Obrigado. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Obrigado. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno, saia dela. No mesmo instante, o Espírito deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, humanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem açoitados ferozmente, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e tremendo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aleluia! Pai, obrigado pela tua palavra. Nós estamos diante dela, que é pura, que é santa, que é verdadeira. E nós somos apenas um servo. Ó Deus, que precisamos da ação do teu Espírito Santo neste lugar. Deus, não somos nada sem o teu Espírito Santo. Nós possamos ser ministrados por esta palavra. Nós possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor falou nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero meditar com vocês esse texto sobre o tema adorador por excelência. Um adorador por excelência. Diga comigo: excelência. Excelência está acima de ótimo, de bom, né? Excelente. É quase igual aquela palavra irrepreensível, né? Deus olhando para nós e vê nós irrepreensíveis. Adoradores por excelência. Quando nós estudamos a história de Paulo e Silas, aqui nesse capítulo 16, Paulo e Silas, eles começam a sua segunda viagem missionária. E agora eles estão indo para a cidade de Filipos. E chegando em Filipos, aqui como diz o texto, eles começaram a pregar o Evangelho. E de repente, uma divina, uma mulher
usada pelo espírito demoníaco, começou a gritar: esses são servos de Deus, estão anunciando as boas novas do reino, estão anunciando o evangelho da salvação. Não estava nada errado, estava falando a verdade, mas estava perturbando o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, vendo que aquilo não provinha de Deus, mas de um espírito maligno, ele expulsou aquele espírito. A Bíblia fala muito claro que ele indignou, né? Ele ficou, não falou irado, mas ele indignou, não aceitou aqueles falatórios daquela mulher, aquela elogio entre aspas, e ele imediatamente indignou e disse: sai dela, espírito imundo. E no mesmo instante, aquele espírito imundo saiu. Mas houve um problema, porque aquela mulher tinha homens que pagavam ela, eles lucravam com aquilo que ela fazia. A Bíblia está dizendo que os donos daquela moça, então, pegaram Paulo e Silas e levaram para a prisão. No final foi a prisão, levou em praça pública, açoitaram, tiraram as suas roupas e açoitaram. E depois levaram aos magistrados, e os magistrados prenderam. E o final da história que nós vemos é que Deus trouxe um grande livramento. Deus operou na vida daqueles servos de Deus ali na prisão. Mas o que eu quero tirar de lição para nós é sobre esta excelência do apóstolo Paulo em adorar. A Bíblia fala que Deus criou o homem, Deus nos criou para quê? Para que nós fôssemos adoradores. Deus nos criou para adorá-lo em espírito e em verdade. Tanto é que quando Jesus estava sobre a terra, ele falou com uma mulher, né, e ela disse: olha, vocês dizem que tem que adorar neste monte, e o outro diz que tem que adorar no monte de Jerusalém, ou em Samaria, e estava aquela confusão. Onde é que nós temos que adorar? E o Senhor Jesus falou para aquela mulher: olha, chegará um dia, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não existe um lugar específico de adoração. A verdadeira adoração, ela sai do nosso coração sincero diante de Deus. Então o adorador por excelência, ele precisa realmente estar de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que nós realmente possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Se eu não estiver andando de acordo com aquilo que as Sagradas Escrituras me orientam, o meu louvor não passa do teto. A minha adoração, ela não tem valor diante de Deus, porque a verdadeira adoração é aquela que é extraída da nossa sinceridade com Ele. Temos que ser sinceros com Ele. E aqui nós vemos nesse relato que Paulo, ele estava em cadeias, preso no trono, e ali ele adorou. Não estava na igreja, não estava entre os irmãos, mas ele estava no lugar que Deus tinha estabelecido ele para que ele glorificasse o nome do Pai. Primeiro ponto para nós entendermos como sermos um adorador por excelência. O verdadeiro adorador está sempre ciente de que as portas que Deus abre, ela sempre nos dará momentos difíceis, ou nem sempre vai ser um caminho fácil, mas a vitória é certa. O verdadeiro adorador sabe disso. Deus abriu a porta, mas a caminhada com certeza vai ter alguma dificuldade, mas a vitória é certa. O apóstolo Paulo, aqui no versículo 23, está dizendo assim: depois de serem severamente açoitados, eles saíram para pregar o Evangelho. Antes desse caso, o Espírito Santo apareceu a Paulo numa visão e disse: atravesse a Macedônia e nos ajude. Ele teve um sonho de um homem gritando: atravesse a Macedônia e vem nos ajudar. Então Paulo agora, ele está indo para esse lugar, a região da Macedônia, está em Filipos, está cumprindo a ordem de Deus, o pedido de Deus, está fazendo a obra do Pai, está anunciando o Evangelho. Deus abriu aquela porta. É aqui, Paulo e Silas, é neste lugar que vocês têm que ir. Então, talvez nós poderíamos pensar: bom, se é Deus que abriu a porta, eu vou em paz, que nada de mal vai acontecer comigo, tudo vai ser mil maravilhas.
Mas não foi isso que aconteceu. De cara já achou uma mulher com espírito imundo, elogiando ele de uma forma demoníaca. Ele teve que repreender aquele demônio. Depois eles foram açoitados, tiraram as suas roupas e açoitaram. Feridas, não é açoite que deixa só uma marquinha, não. São açoites que tiram pedaços da sua carne. Mas Paulo e Silas, eles eram adoradores por excelência. Eles não importaram com aquilo. Eles não levaram aquilo ali, não atribuíram o que aconteceu com eles, a culpa a Deus. Simplesmente eles estavam focados naquilo que eles estavam fazendo. Então o verdadeiro adorador, ele está ciente disso, que as portas que Deus abre nem sempre nos conduz a um caminho fácil, mas sempre um caminho de vitória. Amém? Um caminho de vitória. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, o evangelista vai dizer assim: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que nos leva à perdição, e são muitos o que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. A palavra está dizendo para mim, para você: olha, adorador, esteja ciente disso, que o caminho é estreito, mas a vitória é certa. Esteja ciente disso. Alguns açoites você vai levar, algumas surras ou alguns nãos você vai levar. Você está ciente disso? O adorador por excelência, ele sabe disso. Ele não retrocede porque ele foi afrontado. Ele não retrocede porque falaram mal dele. Ele não retrocede porque açoitaram. Ele não retrocede porque o prenderam. O verdadeiro adorador continua adorando a Deus em todas as situações, porque o caminho é estreito. O próprio Jesus disse: o caminho é estreito, meu filho. E quando eu falo de caminho estreito, eu lembro de uma mensagem que eu preguei há muitos anos atrás, que eu falei assim: olha, o caminho é estreito porque nós não podemos levar bagagens. Nós não podemos levar a mala da corrupção, nós não podemos levar a mala da prostituição, nós não podemos levar a mala do ódio, nós não podemos levar a mala da inveja. Põe aí o nome que você quiser, essas malas não cabem no caminho. É só você. Você e o Espírito Santo que está te ajudando. Por isso que o caminho é estreito. Não adianta você querer levar muita coisa. Não adianta. É você e o Espírito Santo te ajudando a passar pelo caminho. Aleluia! É isso. Por isso que os verdadeiros adoradores, eles entendem que as portas que Deus abre, nem sempre haverá caminhos fáceis, mas a vitória ela é garantida, porque o nosso general é Cristo. Aleluia. Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24 também vai falar um pouquinho mais sobre esta realidade. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, alguém já sabe o restante, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Vou repetir: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Aleluia. Adoradores por excelência entendem isso, que servir a Jesus nem sempre ou nunca vai ser mar de rosas, mas vai ser momento de batalha, vai ser momento em que você vai estar sempre com a espada na mão, com o escudo na mão, lutando e defendendo todas as hostes espirituais da maldade. O verdadeiro cristão não esquece isso. O verdadeiro adorador. Agora, se nós começamos a ver dificuldade, começamos a retroceder, já não vou mais, eu não gosto disso, eu não fui com a cara daquele irmão, eu não fui com a cara daquela irmã, olha, eu não gosto daquele ministério, não dá certo para mim. Você não é adorador por excelência. Adorador por excelência se preocupa em agradar aquele que criou todas as coisas. O adorador por excelência se preocupa em agradar o Pai. Aleluia! E para agradar o Pai, nós precisamos entender isso. Ele é justo a sua palavra. Ele está dizendo: meu filho, não vai ser fácil.
mas tem de bom ânimo. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30 também fala outro assunto sobre isso, diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Quando é que nós vamos achar descanso para as nossas almas? Vai ser na terra? Como é que quando nós estiver na glória? O descanso para as nossas almas é na glória, irmão. É quando nós estivermos lá com Jesus e com os teus anjos cantando e louvando ao Senhor. Enquanto nós estivermos aqui na terra, a batalha, ela é ferrenha. Nós precisamos lutar, nós precisamos batalhar, nós precisamos ganhar almas para o Senhor Jesus, nós precisamos tirar as ovelhas que estão nas garras do diabo. Eu e você fomos chamados para isso. O verdadeiro adorador entende isso. Agora, se nós estivermos procurando um lugar de descanso aqui, se nós estivermos procurando um lugar de paz, de felicidade aqui, nós estamos no lugar errado, posso assim dizer, entre aspas. Eu creio que vocês estão me entendendo. Não quer dizer que você vai viver chorando. Não, estou dizendo que para nós adorar a Jesus, para nós sermos verdadeiros adoradores por excelência, eu tenho que estar ciente que isso vai acontecer. A algum momento nós vamos ser confrontados. Nós vamos ser postos na balança. Quem tem que pesar mais? A vontade do Espírito, não a vontade da carne. Se você começar a balancear, a carne está mandando, ela está mais pesada. Não, é o Espírito que tem que ser mais forte. Amém? É o Espírito Santo que tem que dominar. É a vontade do Espírito Santo que tem que dominar as nossas vidas. Amém? Em segundo lugar, o verdadeiro adorador consegue louvar a Deus, mesmo quando as injustiças dos homens o atingem. O verdadeiro adorador por excelência, ele consegue adorar a Deus, mesmo quando as injustiças dos homens o atingem. Quantos aqui já foi atingido pela injustiça do homem? Eu já. Eu creio que todos aqui já passaram por isso. Injustiça do homem, injustiça do sistema, injustiça do governo, enfim, nós sabemos disso. E a palavra de Deus fala que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Nós temos que orar pelos nossos inimigos. Então, quando nós estamos nos sentindo injustiçados, qual é o meu papel? Ser adorador por excelência. Vou orar por ele. Vou pedir para que Deus abra os teus olhos, porque ele é o servo do Senhor, ele é a criatura do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a nossa luta é contra os principados e os dominadores deste mundo, enfim, contra os demônios, contra as potestades. Então eu não vou ficar magoado com o meu irmão, porque eu sou um adorador por excelência. Apóstolo Paulo, olha o que diz aqui a palavra: quando louvamos a Deus, independente das injustiças dos homens, conseguimos contagiar outras pessoas. Olha o que diz o versículo 25: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, e os outros presos estavam ouvindo. Quer dizer, o adorador por excelência, Paulo e Silas, estavam presos, todo cortado, estavam com seus pés amarrados em um tronco de madeira, e eles cantavam e oravam ao Senhor, e não estava só atingindo eles estava alcançando também os outros presos. Aleluia! Os presos que estavam ali, que não tinha nada a ver com a história deles, foram também abençoados pelos adoradores por excelência. Eles pediram estar ali, reclamando, dizendo: Senhor, o Senhor é injusto, eu vim pregar a tua palavra, e o Senhor permitiu que nós fôssemos açoitados. Eles poderiam estar murmurando, mas a Bíblia diz que eles estavam orando e adorando a Deus. Aleluia! Aleluia! O verdadeiro adorador, ele age dessa forma, independente das injustiças dos homens. Nós conseguimos contagiar as pessoas que estão dos nossos lados. Seja um adorador por excelência. Quando adoramos
verdade. Escute aqui. Quando nós adoramos em espírito e em verdade, as cadeias são abertas, as prisões são abertas, as muralhas são derribadas. O diabo não fica na sua frente, o diabo não tem poder sobre a sua família, sobre a sua empresa. O diabo não tem poder. Sabe por quê? Porque você é um adorador por excelência. Você consegue contagiar. O versículo 26 diz assim: de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Consegue imaginar isso, irmãos? Entre dentro da história, entre dentro do contexto. Imagina Paulo e Silas, todo cortado pelas chicotadas, todo ensanguentado. Imagino eu com as suas pernas também, o braço, todo o seu corpo ensanguentado, amarrado no tronco de madeira, querendo dormir, mas talvez difícil de dormir por causa da dor. E eles começaram a cantar. Começaram a cantar. Será que nós conseguimos fazer isso? Será que nós conseguimos? Como que nós somos falhos, irmãos? Como que nós somos falhos? Porque eu também murmuro. Vou falar que você não murmura. Tem aquele momento que nós murmuramos. Tem aquele momento que nós começamos a questionar. Mas graças a Deus que a palavra do Senhor Jesus diz que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. O de ontem, o de hoje, o de amanhã, todos já foram perdoados. O Senhor Jesus já sabe como pecar amanhã, já está perdoado. Mas não deveria ser assim. Eu tenho que me cuidar, eu não posso murmurar, eu tenho que louvar. Está difícil, nós temos que adorar. Está complicado, eu tenho que adorar. É através da adoração, é através do louvor que as correntes são quebradas. É através de uma adoração por excelência. Não é simplesmente dizer: Jesus, eu te amo. Não é simplesmente nós vimos na igreja na quinta, no domingo, participar dos cultos. Não, nós temos que ser excelentes. E quando é que nós descobrimos que nós estamos andando com excelência? Quando as pessoas começam a ser contagiadas também. As pessoas têm que ser contagiadas por você. Eu e você somos cópias de Jesus. Eu e você somos discípulos de Jesus. Você deveria, nós deveríamos estar aqui preocupados. Nós deveríamos estar preocupados com aquele vizinho que ainda não aceitou a Jesus. Nós deveríamos estar preocupados com aquele parente que ainda não aceitou a Jesus. Porque o inferno, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre, está cheio de pessoas que não foram evangelizadas por nós. O inferno está cheio de pessoas que talvez passou perto de nós por várias vezes. Nós não conseguimos falar que Jesus tem um plano na sua vida, que Jesus morreu na cruz por você. Esta é a realidade. Porque nós não conseguimos ser excelentes. Nós só queremos receber, não sabemos dar. Quanto mais nós doamos, mais nós recebemos. Esta é a lógica, que é receber mais de Deus. Comece a doar, mas a doar para vidas. Se preocupe com almas, se preocupe com pessoas. É isso que Jesus nos chamou. A nossa adoração tem que tocar a vida das pessoas. Quando nós adoramos em espírito e em verdade, as cadeias são abertas. Aleluia! Então, se você é um adorador por excelência, aonde você estiver, as suas palavras têm poder, o seu louvor tem poder, a sua atitude tem poder, o seu comportamento tem poder. As pessoas vão olhar para você e vai ver diferente, vai ver você como Moisés, quando saiu do monte, o seu rosto brilhava, a luz do Espírito Santo tem que estar sobre nós, aleluia. As pessoas têm que olhar em mim, olhar em você e dizer: ali vai um servo de Deus. Você sabe por quê? Porque as suas palavras são de edificação. Não há palavras torpes da sua boca, não há palavras indecentes da sua boca, há palavras que glorificam o Pai, aleluia. Adoração é isso.
Adorar ao Pai em espírito e verdade é dar o nosso melhor para adorá-lo, para reverenciá-lo, para guardar a sua palavra. 1 Pedro capítulo 8, versículo 19 diz assim: porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente, mas continue adorando. Aqui eu posso ver, é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, quer dizer, por causa que você segue a Jesus Cristo, alguém suporta aflições, sofrendo injustamente. Então haverá sim aquele momento que você vai sofrer injustamente, mas isto leva nós agora a Paulo e Silas. Eles adoraram a Deus acorrentados. Você também está sofrendo injustamente, continue adorando ao Senhor, que as cadeias vão abrir, as portas vão se abrir. Não importa o que as pessoas falam, se você está fazendo de coração e para a glória dele, tenha certeza que as correntes vão ser quebradas a qualquer momento. Aleluia! Mateus capítulo 19, versículo 26 também diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, que Deus maravilhoso, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Quer dizer, as cadeias são quebradas. Talvez você está vivendo um momento de prisão. Talvez você não está aqui literalmente como Paulo e Silas, acorrentados, mas a sua alma está presa. Você está acorrentado, você não consegue ter ânimo, você vive triste, angustiado. Ei, nesta noite Jesus está dizendo que essas cadeias vão ser quebradas para a glória do Deus Todo-Poderoso, porque nada é impossível para o Senhor. Você crê nisso? Diga amém. Nada é impossível para o Senhor. Em terceiro lugar, o verdadeiro adorador, isso aqui é forte, não guarda ressentimento. Ele ama, ele perdoa quem o maltrata. O adorador por excelência faz isso. Versículo 27 vai falar que Paulo não guardou mágoa do carcereiro. O carcereiro bateu, prendeu, amarrou. Não foi isso? O carcereiro era o chefe. Ele deu ordem: bate, chicoteia ele, amarra no tronco, tira a roupa dele. Todo tipo de maldade você pode pensar. Apóstolo Paulo, talvez se fosse um de nós estaríamos mirados. Quando sair daqui eu te pego. Né? Você vai ver. Lá fora eu te pego. Pensa em ditado, né? A Bíblia vai dizer no versículo 27: o carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembanhou a sua espada para matar, porque pensava que os presos tiveram fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso! Não faça isso! Estamos todos aqui. Paulo poderia dizer: olha lá. Fala para você: está vendo? Vai se matar, agora vamos ver. Se fosse um de nós, não somos tão maus também, né? Talvez se fosse o nosso contexto, né? A maldade que existe hoje. Muita maldade no nosso mundo, infelizmente. Mas Paulo e Silas poderiam ter feito como muitos fazem: vai se matar. Vou só olhar, vou filmar, fazer um vídeo, olha ele se matando. Maldade no coração. Mas o verdadeiro adorador não guarda ressentimento. Ele ama e perdoa aqueles que o maltratam. Mas Paulo, que tu não faça isso. Estamos todos aqui. Paulo entrou na cadeia, humilhado pelo carcereiro. Agora, depois da liberação de Deus na vida deles, Paulo viu o carcereiro se ajoelhar diante dele. Paulo entrou humilhado, amarrado. Depois que as correntes se abriram, depois que o poder de Deus entrou naquele lugar, Paulo agora tem outra visão. Aquele que o maltratou estava ajoelhado aos pés dele.
reconhecendo a glória de Deus, reconhecendo o poder de Deus. Ei, esse Deus é o mesmo, esse poder é o mesmo. Você pode experimentar isso também. É só você não se acovardar naqueles momentos que você está sendo confrontado, açoitado, xingado. Nós devemos reverenciar a Deus, dizer: Senhor, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Controle o ambiente onde eu estou, controle o meu trabalho, controle a minha sala de aula, aonde você estiver. Se você é um verdadeiro adorador por excelência, escute, você vai ser perseguido, porque o diabo quer tirar o seu foco, o diabo quer tirar a sua bênção. Mas faça como Paulo e Silas, ore por eles, ajude eles na sua fé, porque eles não entendem, eles estão com as suas mentes escuras, eles estão travados. Nós temos a luz do Espírito Santo, nós temos a luz da palavra. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. A luz é o conhecimento, a luz é o entendimento de quem nós somos, a luz é o conhecimento de quem nós somos, para onde nós vamos, quem é Deus. Nós sabemos de tudo, nós somos muito inteligentes, porque nós temos a melhor informação que um homem e uma mulher poderia ter. Aleluia. O nosso lugar não é aqui, o nosso destino é a glória. Aleluia. Nós sabemos, meus irmãos, que no mundo nós teremos aflições, mas Jesus vai estar sempre conosco. Sejamos verdadeiros adoradores por excelência. Aleluia. Não vamos apontar o dedo para ninguém, vamos dizer: Pai, eu oro por ele, Pai, eu quero que o Senhor abençoe aquele homem, aquela mulher, porque ele está se sentindo ofendido. Ele me ofendeu, mas eu não quero retribuir com a mesma ofensa, eu quero retribuir com a verdade da sua palavra. Aleluia. Paulo e Silas louvaram a Deus com corpo, alma e espírito, por isso gerou almas para o reino de Deus. Olha que interessante, por causa da adoração sincera, porque adorar, louvar, acorrentado, todo ensanguentado, é para aqueles que adoram com excelência. E quando eles adoraram com excelência, Deus vendo aquela cena maravilhosa, Deus falou assim: vou aproveitar esses homens que estão sendo usados pelo meu Espírito e vou tocar mais almas, vou trazer mais almas para o meu reino. Olha eles trabalhando para mim. Olha, mesmo ensanguentado, mesmo açoitado, amarrado, eles me louvam, eles cantam. Isso é motivo de eu entrar com o meu Espírito e fazer uma grande obra nesse ambiente. E foi isso que aconteceu. Um terremoto aconteceu, as cadeias foram abertas, e aqueles que estavam ali, todos eles, eu creio, meu texto diz isso, todos eles reverenciavam a Jesus Cristo. Todos eles reconheceram: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. O versículo 30 diz assim: então levou-nos para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha só o carcereiro agora. O que eu devo fazer para ser salvo? Tudo isso porque o adorador por excelência adorou na hora certa. Que devo fazer para ser salvo? Gerou almas para o reino de Deus. Eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E pregaram a palavra de Deus, e ele e todos da sua casa foram salvos. Está vendo a diferença de um adorador por excelência e daquele que simplesmente adora sem saber quem está adorando? Adorador por excelência faz a diferença. O louvor de Paulo, já estamos encerrando, o louvor de Paulo e Silas trouxe a presença poderosa de Deus naquele lugar. O seu louvor por excelência também traz a presença poderosa de Deus em qualquer ambiente que você estiver. Aonde você colocar os teus pés, ali está a presença de Deus. Eu me lembro daquela passagem quando os homens carregavam a arca de Deus, quando eles colocaram os seus pés, que representa a presença de Deus, as águas se abriram. A presença de Deus faz abrir portas, abrir caminhos. Você carrega a presença de Deus. Aleluia. Seja um adorador por excelência. O adorador por excelência, ele carrega essa presença gloriosa de Deus. E nós precisamos continuar sendo como Paulo e Silas.
Versículo 33 diz assim: naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Olha agora aqui, irmãos. Olha o que está acontecendo no ambiente. Depois de ser açoitado, humilhado, agora, aquele carcereiro, depois que aceitou a Jesus, ele começou a praticar a bondade, o amor. Ele começou a lavar as feridas daqueles homens. Aleluia. Então os levou para a sua casa, serviu uma refeição. Agora Paulo e Silas estão ganhando uma refeição. Olha como o ambiente mudou. Olha como a presença de Deus muda. Olha quando um adorador por excelência age de forma correta, o ambiente muda. Aqui houve salvação de almas, aqui houve corrente sendo quebrada, aqui houve realmente a presença de Deus poderosa naquele ambiente. Por quê? Porque Paulo e Silas eram adoradores por excelência. Eles adoraram na prisão, eles adoraram ensanguentados. Eles não escolheram o melhor ambiente. Ele escolheu o ambiente certo, no momento certo, na hora certa, em qualquer lugar que nós estivermos. Quer dizer, não existe um lugar certo, que a presença de Deus já está aqui dentro. Está dentro do seu coração. Antigamente a arca representava a presença. Onde ela estava, a presença de Deus estava. Mas agora não precisa mais de uma arca. Eu e você carregamos a presença de Deus. Então isso significa que as cadeias serão quebradas, as correntes serão quebradas, para a glória do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Eu não quero convidar você para vir aqui à frente, não. Mas quero que você coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar nesse momento, eu e você. Nós vamos orar, ó Senhor, eu quero ser um adorador por excelência. Pode orar, baixinho, pode orar. Eu quero ser um adorador por excelência. Nós somos falhos, irmãos. Eu sou falho. Quantas vezes nós deixamos de ser excelentes? Porque nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos ser aplaudidos. Nós queremos ser reconhecidos. Quantas vezes? Quantas vezes? Olha para Paulo e Silas, olha para aquilo que ele fez, e eles continuaram louvando a Deus. Através da sua excelência, as cadeias se abriram, pessoas foram salvas, Deus mudou o ambiente, porque houve excelência na adoração. Adorar por excelência é adorar quando tudo parece estar acabado. Adorar por excelência é adorar quando tudo lá na sua casa parece que está de perna pro ar. É nesse momento que Deus tem que ser glorificado na sua vida. Quando você pensa que Deus esqueceu de você, é nesse momento que você tem que clamar. Foi lá na prisão que José adorava a Deus, servindo a Deus, adorando o Senhor. Lá na prisão, Deus estava cuidando de José. Deus estava cuidando de Paulo e Silas. Deus estava cuidando de Pedro. Todos aqueles que foram presos por causa da palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você: nenhuma corrente pode te prender, nenhum mal pode te atingir, porque Deus, Ele ordena a bênção para os teus filhos. Deus é aquele que quebra as correntes. O verdadeiro adorador, que adora por excelência, ele se preocupa com aqueles que estão perdidos também. Se preocupe com eles. Pai, em nome de Jesus, nós adoramos a Ti. Reconhecemos as nossas falhas. Reconhecemos que às vezes nós não somos adoradores por excelência. Nesta noite, Pai, que o Senhor restaura. O Senhor restaura esta adoração. Que nós possamos tocar os céus com a nossa adoração. Que aqueles que estiverem à nossa volta, eles possam ver em nós a Tua presença e ser contagiados. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós a presença gloriosa do Teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, santifica-nos da Tua palavra, Senhor. Não deixe, Pai, nenhum tipo de ressentimento entre no nosso coração. Mas que nós possamos glorificar o Seu nome nos momentos
louvar ao Senhor. Que dos nossos lábios não saia a murmuração, mas saia a adoração. Porque o Senhor está no controle, o Senhor está vendo todas as coisas. O Senhor abriu as cadeias, o Senhor trouxe o terremoto, porque eles estavam adorando, aleluia. Porque eles estavam glorificando o teu nome naquele lugar, Pai. Se tem alguém nessa noite, Senhor, que está se sentindo preso por causa desta prisão, eles não conseguem te adorar. Deus, libera o teu Espírito agora, que eles possam começar a adorar o Senhor mesmo assim, e dizer: Pai, mesmo assim eu te adoro. Pai, está difícil, mas eu te adoro, porque eu sei que a porta vai abrir, eu sei que o milagre vai acontecer, eu sei que o impossível pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, restaura esta família, restaura esta empresa, restaura, Senhor, este coração, restaura este filho, restaura este esposo, restaura esta esposa, restaura, Senhor. Eu não sei qual é a necessidade, mas o Senhor sabe. Adoramos ao Senhor. Vamos encerrar, adoramos ao Senhor. Em nome de Jesus.